Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Subliminar. Eu sou Henrique Lima, sou hipnoterapeuta sistêmico, constelador familiar, practitioner em PNL, Programação Neurolinguística, e sou um estudante da mente humana. No programa de hoje, eu quero falar sobre o impacto de tudo que nos acontece na infância, o quanto trazemos isso para a adolescência, para a vida adulta, até para a terceira idade. O tema do programa hoje é: aquilo que acontece na infância não fica apenas na infância. É sobre isso que eu vou falar hoje, no programa de hoje. Para começar, como eu sempre faço em todos os programas, eu dou um resumo do como funciona a nossa mente. Retornando lá aos programas anteriores, nós temos aquela mente consciente, aquela mente racional, lógica, que nos dá justificativas para tudo, aquela mente que define o que é passado, presente e futuro, nos dá essa separação. Esse é o consciente, aquilo que percebemos de forma consciente. Depois temos uma parte mais primitiva da nossa mente, uma parte bem mais antiga no ponto de vista da evolução, que chamamos de subconsciente. É lá no subconsciente que estão nossas memórias, nossas automações, programações, hábitos ou crenças, que a gente pode colocar tudo isso num pacote só, nossas memórias de longo prazo, nossas emoções. Essa parte mais primitiva, mais antiga, essa parte emocional do nosso cérebro, a principal função dela é fazer com que a gente sobreviva, como espécie. E ela tem um processo de economia de energia, porque quando essa mente foi desenvolvida, quando o consciente ele foi desenvolvido, ele começou a gastar muita energia, então a mente subconsciente começou mecanismos para economizar a energia do nosso corpo. E esses processos é tudo aquilo que eu falei, sejam automações, sejam programações, sejam hábitos, ou sejam mesmo as nossas crenças. Tudo isso é desenvolvido como forma de economizar energia. Então, quando vem uma informação nova, o meu consciente capta essa informação. Se aquilo já tem uma crença pré-estabelecida, já tem uma programação, já tem uma automação, eu não preciso processar essa informação novamente. Ela simplesmente bate naquela crença e já tem ali algo pré-definido. Alguma programação, algum comportamento que já vai ser refletido naquilo. Eu não preciso conscientemente gastar energia em processar aquela informação. De forma bem resumida, é assim que funciona a nossa mente. Mas o que isso tudo tem a ver com o cérebro da criança? O quanto o cérebro, a mente da criança é diferente do cérebro da mente do adulto? Basicamente, até por volta dos nossos 5, 6, até 7 anos, a nossa mente, nosso cérebro, a gente costuma falar que o cérebro é uma esponja, o cérebro da criança é uma esponja. E é uma realidade. Até vamos falar os 5, 6 anos, a criança está absorvendo todo tipo de informação, seja consciente ou inconscientemente. Tudo aquilo que ela percebe, tudo aquilo que ela não percebe conscientemente, a mente da criança está absorvendo tudo. Ela está criando inúmeras redes neurais para tudo. E quando eu digo redes neurais, de uma forma didática, vamos pensar aqui que são vias, são ruas, estradas. Quanto mais, a partir daí, quanto mais essas estradas, quanto mais nós passarmos por essas estradas, mais ela vai ficando marcada, mais ela vai ficando forte, mais ela vai ficando asfaltada. Digamos que a primeira vez que passamos num caminho, é um caminho cheio de mato, na hora que a gente passa, começa ali uma trilha. Quanto mais a gente passa nessa trilha, menos mato vai tendo, mais reto vai ficando. Chega um determinado momento que eu posso ir lá e asfaltar. De tanto que eu passo ali, para ficar ainda mais confortável, eu vou asfaltar esse caminho. E esse caminho vai ficar muito mais rápido, muito mais confortável e muito mais fácil de acesso do que um outro caminho, uma trilha ali que eu não ando muito, que o mato já tomou de volta aquele caminho, eu nem vejo a trilha de novo. Então, entre essa trilha que eu não vejo direito e aquela trilha que está praticamente asfaltada de tanto que eu passo ali, logicamente eu vou querer passar ali. Para a criança, até os 5, 6 anos, ela está formando essas trilhas, e inúmeras. Então ela está absorvendo tudo, porque até então
ela não sabe o que é importante e o que não é. Então ela abraça tudo. Tudo isso de forma inconsciente, ok? A partir dos 5, 6 anos começa a época de poda neural. O que é a poda neural? Pegando aquele exemplo das estradas, das trilhas, o cérebro começa um processo de olhar, opa, essa estrada aqui eu usei bastante, então isso é importante, isso eu vou manter. Aquela outra trilha que eu passei só algumas vezes, que não foi reforçada, aquela trilha, eu vou deixar de lado, eu vou podar, não vai ter mais esse caminho. E aí o cérebro, a partir dos 6 anos, começa a se readequar a esses caminhos que foram mais pontuados, que foram mais utilizados. A partir daí, essas trilhas fortalecidas vão ser que vão ditar os comportamentos e todas as habilidades dessa criança dali para frente. As crenças, tudo que a gente fala de automação estão nessas redes neurais. Então tudo aquilo que foi fortalecido por mais vezes vai ser levado para a vida adulta, para a adolescência, para a vida adulta. Aquilo que não foi fortalecido simplesmente é podado. Literalmente, aquilo não vai mais fazer parte daquele cérebro. Ou seja, tá aí a importância da gente fortalecer os comportamentos úteis para aquela criança, fortalecer as crenças daquela criança nessa época. Porque esses caminhos das crenças positivas, das crenças que vão fazer com que ela cresça mentalmente, com que ela cresça fisicamente, espiritualmente, que seja, tudo aquilo que seja bom para o futuro dela, quanto mais nós fortalecemos nessa época principalmente, mais aquilo vai estar forte na vida adulta dela. Tudo aquilo que é ruim, simplesmente a gente não reforça, a gente deixa de lado e aquilo naturalmente vai ser podado. Eu vou falar mais sobre isso durante o programa, tá? É só uma base inicial para a gente começar. Partindo daí, eu queria falar um pouco sobre como as crianças são formadas no dia de hoje, nos dias de hoje. Basicamente, a referência da criança, isso seja das crianças de hoje ou de você, de todas as crianças anteriores, basicamente é com quem ela mais convive, e geralmente é pai e mãe. Então as experiências que essa criança tem com pai e mãe é que vão moldar essas redes neurais, é que vão moldar esses caminhos, essas estradas, para deixarem mais confortáveis ou para serem podadas ali nos 5, 6 anos. Então a importância do pai e da mãe na formação dessa criança é extremamente alta. Por quê? Porque a criança vai se basear nessas duas pessoas, nessas duas funções. E quando eu falo pai e mãe, estou falando função de mãe e função de pai. Não necessariamente precisa ser o pai biológico, a mãe biológica. É a pessoa que faz a função de mãe e a pessoa que faz a função de pai. São essas pessoas, ok? Só para deixar bem claro isso. E se a gente pensar, temos inúmeras formas de educar uma criança. De que forma você foi educado? Pense como seus pais te educavam. Talvez seu pai te educava de uma maneira, sua mãe te educava, e de novo, função, tá? Função da mãe te educava de outra maneira. Como você educa seu filho, como você educa as crianças que estão em volta de você. Hoje, a gente consegue separar em 3 tipos de educação. Seja a educação autoritária, seja a educação permissiva, e temos uma terceira educação, algo mais recente, que é a educação que chamamos de educação positiva. Pegamos ali a educação autoritária, é aquilo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se eu estou com uma educação autoritária, eu estou exigindo do meu filho que ele faça aquilo que eu quero. Não importa as demandas dele, eu não ouço meu filho, eu mando e ele obedece. Ponto. Essa é a educação autoritária. Na educação permissiva, geralmente quem faz a educação permissiva são pais que foram educados pela educação autoritária. Então, por eles, entre aspas, sofrerem com a educação autoritária, eles querem fazer diferente agora. Então eles ficam permissivos demais. Então, eu não quero que meu filho se frustre, eu não quero que meu filho sinta raiva de mim, eu quero que meu filho seja o meu amigo. Então eu permito que ele faça tudo. E ele simplesmente vira o rei da casa. Ele faz o que ele quiser e eu simplesmente aceito. Outra questão
que faz com que nós tenhamos essa educação permissiva é o fato de muitos pais hoje se sentirem culpados por não poder acompanhar os filhos, né, por estar muito preocupado lá com o trabalho, com os estudos e não consegue acompanhar o filho. Então, na hora que ele chega em casa, ele deixa que o filho faça tudo o que ele quiser, né, como forma de compensação por ele não estar presente. Então, também é algo bem complicado. E eu vou falar depois os pontos bons e ruins de cada um desse tipo de forma de educar. E depois temos o terceiro tipo, que é a educação positiva. Ela fica um meio termo entre a autoritária e a permissiva. Basicamente é ouvir a criança, né? Ouvir a necessidade da criança. Mas nem porque eu estou ouvindo eu vou aceitar tudo ou eu vou negar tudo. Eu vou ouvir a necessidade da criança e, com os meus recursos de adulto, eu vou dar opções para ela, para atender, opções dentro dos meus limites. Então, entende? A criança está sendo ouvida, eu vou dar as opções para que ela resolva aquela demanda, aquela necessidade dela, mas dentro dos meus limites. Então, eu atendo tanto a necessidade dela de querer ser ouvida e a minha necessidade de ordenar toda essas escolhas da criança. Eu dou opções limitadas para ela. E do ponto de vista dela, ela está sendo ouvida e ela está fazendo aquilo que ela quer. Só que ela não percebe, lógico, de forma subconsciente ela percebe, mas que ela está limitada àquelas opções. Então, ambos os lados ganham. Eu não preciso gritar com a criança, e assim, só voltando um pouquinho na educação permissiva não, desculpa, na educação positiva, eu não vou aceitar tudo, né? Dentro dos limites daquilo que eu aceito como válido, eu vou dar essa abertura para as crianças. Tem coisas que realmente são inegociáveis, e isso aí continua da mesma forma. Só que tudo aquilo que eu posso negociar com a criança, eu negocio, eu dou opções, eu ouço a criança. Então, na autoritária, é aquilo muito rígido, muito fechado. Qual que é o problema disso para a criança? Ela vai aprender a obedecer. Ok, para a gente é muito bom, para os pais é muito bom que a criança obedeça. Ela vai ser um carneirinho, ela vai ser uma criança adestrada. Só que, lembra, tudo que acontece na infância continua na infância, porque aqueles caminhos de obediência estão lá fixados, muito fortes. Quando a criança for um adolescente, quando a criança for um adulto e ela casar, digamos que o menino, ele vai obedecer a esposa, ele vai obedecer ao chefe, ele não vai ter opinião, porque ele não aprendeu a ter opinião, ele não aprendeu a negociar, ele não aprendeu a deixar as suas demandas serem mostradas. Ele vai guardar tudo aquilo, porque ele aprendeu lá na infância que se ele tenta demonstrar algo, aquele pai autoritário, aquela mãe autoritária aponta o dedo, briga com ele e ele não quer isso. Então ele aprendeu, ele foi adestrado lá na infância, ok, mas e na vida adulta? Ele vai levar esses comportamentos para a vida adulta. Da mesma forma, permissivo. Se ele sempre aprendeu a ter tudo que ele queria do jeito que ele queria, como que vai ser quando ele precisar de disciplina na escola? Como vai ser quando ele tiver um relacionamento? Ele vai querer mandar no relacionamento, ele vai querer que todas as suas vontades sejam feitas. E sabemos que relacionamentos é troca, é negociação. Não existe isso só tá bom para um lado. Então a educação permissiva também peca em formar a criança dessa forma. Por isso que a educação positiva é tão positiva. Ela traz esse tipo de benefício. Então a criança aprende a negociar, ela aprende a expressar suas demandas, ela aprende a ouvir a outra pessoa, ela aprende a disciplina de aceitar as coisas que são inegociáveis. Então esse caminho do meio, pelo que a gente vê de mais moderno hoje dessas formas de educar, talvez seria a forma mais equilibrada, a forma que vai causar menos prejuízo no futuro. E quando eu digo causar menos prejuízo, você pode me perguntar, mas todas as formas de educação vão causar prejuízo? Eu digo que sim. Por quê? Porque por mais que você seja o melhor pai do mundo, por mais que você seja a melhor mãe do mundo, todos os problemas dessa criança quando ela estiver adulta vão estar relacionados com você. Porque não é a forma que você faz,
é muito da forma que ela percebe aquilo. E lógico, quanto melhor nós formos, quanto mais nós quisermos fazer as coisas corretas, melhor para a criança. Só que vai depender muito da forma que ela percebe tudo isso que acontece. Então, quanto mais a gente diminuir essas questões que possam gerar problema, melhor para a criança, mas sempre ela vai ter problema. Então, eu sempre falo em minimizar os traumas, minimizar os problemas e nunca em eliminá-los, porque não depende da gente, depende das percepções da criança. Falando ainda sobre educação, eu queria trazer um tema aqui que é bem importante. Quando nós somos pais, ou muitos dos pais, perceba até nos seus pais, nós temos muitas questões internas dentro da gente que carregamos lá da nossa infância. E quando nós vamos cuidar de uma criança, de uma pessoinha, de um ser novo ali, indefeso, nós corremos o risco de projetar as nossas dores nessa criança, projetar as nossas faltas nessa criança. Mas a criança, ela tem as demandas dela. Ela não precisa carregar aquilo que nós carregamos. Então eu quero trazer um exemplo aqui para demonstrar isso que eu estou falando. Uma vez eu conversando com um amigo, um conhecido do trabalho, na verdade, não era nenhum amigo, e a gente estava indo para outra cidade junto e a gente estava conversando bastante. E ele estava me falando do filho dele. Eu não lembro exatamente a idade, mas por volta dos 5, 6 anos. E ele comentando que estava levando o filho dele nas aulas de tênis, e o filho dele só queria brincar nas aulas de tênis. Ele queria fazer jogadas de efeito e ele não queria realmente jogar, ele não queria ele competir, e isso frustrava o pai dele, com quem eu estava conversando. Ele me falava, ele vai lá, ele não quer saber de jogar sério, ele quer só brincar. Nessa época eu não estudava mente humana, não estudava nada, não sabia nada disso. Mas, para mim, ele não tinha sentido porque era uma criança querendo brincar. Então, para mim estava certo, mas para ele não. E ele, em algum momento, ele comentou, ele falou, ele gosta de jogar futebol, meu filho gosta de jogar futebol, só que quando ele vai jogar futebol, ele quer jogar no gol. Mas no gol, ele nem é bom no gol, entende? O que isso queria dizer? Estava falando muito mais do pai do que do filho. Porque depois eu fui saber que o pai ele adorava jogar tênis. E quando ele jogava futebol, ele queria ser atacante. E como ele não conseguiu ser um jogador de tênis como ele queria, como ele não conseguiu jogar, nem dar continuidade nas peladas de futebol, isso gerou uma demanda dentro dele. Uma demanda dele de querer ser um jogador, de querer ser um tenista, nem que não fosse profissional, mas de querer competir no tênis. Percebe? Era uma demanda do pai, e o pai estava projetando isso no filho. E como o filho não queria fazer isso, simplesmente o pai ficava frustrado pela criança. Entende o que é o projetar? E o que a gente pode ter duas coisas aí. Uma é o pai ficar frustrado, como foi o que aconteceu, e a outra, que no meu ponto de vista ainda pior, é a criança estar infeliz para agradar o pai. Então ela vai jogar tênis mesmo não gostando de jogar tênis, vai competir mesmo não gostando de competir, porque ela quer agradar o pai. E ela está sendo infeliz nesse momento. E o pai pode ser que nem fique feliz, porque se a criança perder, o pai vai ficar frustrado também, vai julgar a criança. Olha que relação conturbada, eu diria até tóxica nesse caso, porque a criança ela vai estar carregando o peso do pai. E sobre esses pesos dos pais, o quanto isso impacta na criança, eu vou falar um pouco mais pra frente, ok? Eu só queria trazer essa questão de nós, pais, no caso eu não sou pai, né? Mas dos pais projetarem as demandas, as faltas na criança, ok? A gente pode fazer isso na dor, pode fazer isso no amor. Quando eu faço no amor, eu não tive uma educação de qualidade, então vou dar isso para o meu filho, eu vou permitir que meu filho tenha essa educação. Até aí eu estou abrindo as possibilidades para o meu filho e eu deixo ele escolher. Filho, você pode jogar tênis, você pode jogar futebol, o que você prefere jogar, da forma que você quer jogar. Eu não tive isso, mas eu te dou essas possibilidades. E a criança escolhe. Isso é uma forma saudável de fazer, possibilitar isso no amor. Não como na dor, né? Eu quero que tua filha vai jogar tênis, você tem que ser bom. Estou projetando as minhas dores nos filhos. Isso é só um exemplo. Perceba se no dia a dia
por acaso você não faz isso, perceba principalmente o peso que isso traz para aquela criança e que ela vai levar para a vida adulta, ok? Queria aproveitar e falar um pouco dos rótulos também. O que são rótulos? São, toda vez que eu rotulo uma criança, eu falo, você é bagunceira, você é desobediente, você é isso, você é aquilo. Vou pegar um outro caso que eu estava no supermercado, estava no supermercado e a mãe andando com a criança, e a criança virou para ela e falou, mãe, eu faço isso porque eu sou muito bagunceira, né? Aí a mãe respondeu, você é muito bagunceira. Veja a crença que já está instalado na mente dessa criança. De tanto ela ouvir que ela é bagunceira, cria-se ali uma crença, cria-se ali um caminho, uma estrada, sou bagunceira. Ela aceita aquilo como realidade. E mesmo que em alguns momentos ela foi bagunceira, porque é uma criança, aquela crença fica tão forte dentro dela que ela vai começar a ter comportamentos de bagunceira, porque ela é bagunceira. E aquilo, e toda crença é uma verdade absoluta lá no nosso subconsciente. Então ela vai fazer tudo para ser bagunceira, mesmo que ela não queira bagunçar, simplesmente vai automatizar essa crença de que ela é bagunceira. Então toda vez que você falar para o seu filho que ele é isso, que ele é aquilo, tome cuidado para não criar essa crença. Lógico, às vezes acontece, sai da boca para fora, e não é falando uma, duas vezes que isso vai se fortalecer e gerar uma crença. Mas quanto mais a gente se policiar da forma que a gente fala, aquilo vai criar crenças mais corretas. Depois eu vou falar sobre o livro Mindset, que traz esses conceitos da mentalidade de crescimento e da mentalidade fixa. Quando eu falo, filho, você é bagunceiro, filho, você é burro, né? Ou mesmo coisas que eu acho que são positivas, como por exemplo, filho, você é inteligente, nós estamos criando a mentalidade fixa. Então se a criança gera uma crença ali que eu sou burro, então não vou estudar, porque eu já sou burro, se eu estudar não vai adiantar nada. Ou que eu sou inteligente, eu também não preciso estudar, eu já sou inteligente, por que eu vou estudar? Percebe o quanto isso limita a criança, gera ali o que a gente chamamos de uma crença limitante, eu sou burro, eu sou inteligente? Quando utilizamos a mentalidade de crescimento, mindset de crescimento, estamos falando de um mindset que abre as possibilidades. Ou seja, filho, quanto mais você estuda, mais você fica inteligente. Então, eu estou atrelando uma coisa em outra, estou fazendo ali um loop alinhado. Então, a criança tem a crença de que quanto mais eu estudar, mais eu vou ser inteligente. Então, se eu quero ser inteligente, basta eu estudar, basta eu me focar naquilo. Eu crio ali um mindset de crescimento. Eu vou até adiantar e trazer aqui o livro que eu comentei, que é esse aqui, Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Carol S. Dweck. Então, um livro que eu recomendo, tá, para entender essa questão do mindset de crescimento. Então, falei lá dos tipos de educação, seja autoritária, seja permissiva, seja positiva. Falei sobre rotular as crianças, falei sobre os pais projetarem as dores deles nas crianças. E eu queria entrar um pouquinho em explicar um pouquinho mais sobre aqueles caminhos, aquelas redes neurais. A partir do momento que nós rotulamos a criança e fortalecemos aquele momento, aquilo fica asfaltado. E depois de passar do processo de poda, aquilo não foi podado e vai continuar lá e a criança vai levar aquilo para a vida adulta. Então, o ponto que eu quero chegar aqui são, na verdade, 2 pontos. Tudo isso que eu amarrei aqui, o primeiro ponto é, quanto mais você estudar sobre mentalidade, quanto mais você estudar sobre crenças, sobre formas de você educar essa criança de forma positiva, de forma a fortalecer tudo aquilo que é bom nela e da forma correta, mais esses caminhos positivos vão ficar asfaltados, mais esses caminhos positivos vão gerar crenças, caminhos positivos. E isso vai levar a criança para a prosperidade, vai levar para uma boa mentalidade, para mentalidade de crescimento, vai dar potencialidades para ela. Se ela vai usar esses caminhos lá no futuro da maneira certa, aí é com ela, mas você deu todas essas possibilidades. Então, esse é o primeiro toque. O segundo também é muito importante, como eu falei lá no início,
Qual é a referência dessa criança? A referência é aquele que faz função de pai e aquela pessoa que faz a função de mãe. Essas pessoas são referências. E nós somos seres de grupo. Quando a nossa mente foi formada, da estrutura que ela é hoje, nós não tínhamos linguagem, nós não tínhamos religião para falar o que era bom e o que era ruim, não tinha linguagens para explicar o que tinha que ser feito, o que era bom, o que era ruim, o que era aceitável e o que não era aceitável. Então, nós tínhamos muito da linguagem corporal. Então, a criança ali, vamos falar na manada, no grupo dela, ela olhava o que os adultos estavam fazendo, e se os adultos estão fazendo aquilo e sobreviveram até hoje, a nossa mente subconsciente, que a principal função é a nossa sobrevivência, começa a observar tudo que está acontecendo para que eu possa replicar aquilo, para que a minha chance de sobrevivência seja maior. Porque se os adultos chegaram na idade adulta fazendo aquilo que eles fazem, a chance de eu fazer aquilo e sobreviver é muito mais alta do que eu fazer algo diferente. A minha mente não tem experiências para dizer que aquilo é prejudicial, que aquilo é bom. Então ela faz. Eu fico aqui no que chamamos de zona de conforto. Eu ficando nessa zona de conforto, a chance de eu sobreviver é muito maior. Onde eu quero chegar com isso? Não adianta você falar para o seu filho que ele tem que ele não pode tomar refrigerante, porque refrigerante faz mal, e depois ele te vê tomando refrigerante. Não adianta você falar para ele que álcool faz mal, que ele não pode tomar cerveja, e você tá lá tomando cerveja na frente dele. Não adianta, porque o consciente, ele tem uma pequena fração de comando, é muito pouco. Quem manda é o subconsciente que está absorvendo todas essas informações. Não adianta você gritar para o seu filho pedindo para ele parar de gritar, porque ele está, de forma inconsciente, está vendo você gritar com ele, está vendo você gritar, a esposa gritar com o marido gritar com a esposa. É isso que ele vai aprender. É aquele faço o que eu falo, não faço o que eu digo. Não funciona para criança. E não funciona de forma subconsciente, porque nós somos mamíferos, e essa parte da nossa mente que nos comanda é o cérebro mamífero. É o cérebro que, como eu falei, não tinha religião, não tinha linguagem para falar, então ele aprendeu a observar de forma subconsciente. Então, é dessa forma que a nossa mente funciona. Não existe faça o que eu falo, não faça o que eu faço, ok? Ficou claro? E pegando ainda esse gancho, eu não consigo ensinar para o meu filho, antes eu vou até pegar uma questão da constelação, eu não consigo dar ao meu filho algo que eu não tenho. Se meu filho quer um martelo e eu tenho só uma chave de fenda, e eu não tenho recursos para ter um martelo, a única coisa que eu posso dar para ele é uma chave de fenda. Só que se ele quer um martelo, ele vai ter que procurar na vida e não comigo, porque eu não tenho. Isso de uma forma bem metafórica, ok? Onde eu quero chegar? Se eu não tenho gerenciamento emocional, e eu não falo controle emocional porque isso não existe, se eu não tenho gerenciamento das minhas emoções, como que eu vou ensinar meu filho a ter esse gerenciamento de informações? Se meu filho está se jogando no mercado, chorando porque quer aquele iogurte, e eu fico com muita raiva dele, explodo e grito com ele, percebe que os dois ali estão tendo reações emocionais. Só que a criança tem menos controle dessa reação, menos gerenciamento, porque ela está aprendendo ainda a gerenciar, ela está aprendendo o que são as emoções. E de forma fisicamente, ela simplesmente repete aquilo, ela deixa sair. Para o adulto, que tem muito mais recursos, que entende o que está acontecendo, que possibilita ter mais esse gerenciamento, se eu começo a gritar, se eu fico com raiva ali naquele momento, que lição que eu estou dando para o meu filho? Então, a partir do momento que eu procuro me entender, procuro entender as minhas emoções, tenho consciência de tudo que está acontecendo aqui dentro de mim, tenho consciência das minhas demandas que são minhas, tenho consciência das minhas dores, das minhas sombras, e eu consigo lidar com tudo isso, ou aceitar tudo isso, pelo menos aceitar as minhas limitações, aceitar os meus recursos, eu consigo ensinar meu filho a fazer tudo isso. Dessa forma, a partir daí, enquanto eu estou olhando, enquanto eu estou cuidando de mim, seja da minha alimentação, seja do meu corpo, seja da minha mente,
que eu estou bem comigo mesmo, eu consigo estar 100% bem com meu filho. Eu consigo dar o exemplo. E aí o maior benefício que essa criança vai ter, vendo o pai bem em todas as áreas da vida, ela vai conseguir aprender com ele. E ele vai conseguir ensinar muito melhor. Dessa forma, se eu pegar... Qual seria a maior dica que eu dou para os pais antes de ler livros e aprender técnicas e qualquer outra coisa? Minha principal dica é: faça terapia. Você se entendendo, você cuidando das suas demandas, seja elas emocionais, seja lá sua sombra, seja das coisas que fizeram com você lá no passado, você cuidando aqui dentro, você não vai projetar isso no seu filho. Você vai gerenciar as suas emoções para que você ensine seu filho a gerenciar as emoções. Você vai fazer tudo isso pelo exemplo. E não tem coisa melhor para uma criança aprender do que aprender pelo exemplo. De novo, você estando bem consigo mesmo, você vai conseguir ajustar ali as suas crenças, aquilo que é positivo, aquilo que não é mais necessário, tira essa crença que não é desnecessária, e você vai conseguir se comunicar melhor com seu filho, vai conseguir ensinar melhor seu filho. E os dois lados só têm a ganhar. Quanto mais você se cuida, melhor você fica com você mesmo, com o ambiente que está em volta. Você entende, você se entendendo, você passa a entender melhor as outras pessoas, os outros comportamentos. E é isso que você vai ensinar para o seu filho. Pensou se você pudesse, você que procura terapia, você que se trata sempre que pode, sempre que necessita, se você tivesse feito isso bem antes, o quanto de ganho que você teria na sua vida? E agora imagina uma criança já vivendo num ambiente saudável emocionalmente. O quanto de diferença vai fazer isso na vida dela, o quanto de menos sombras ela vai ter, o quanto de menos demandas emocionais ela vai ter. Ela vai ter sim no futuro, mas é as coisas dela, na percepção dela. E ela vai ter uma vida muito mais saudável, uma vida muito mais próspera e uma vida principalmente com possibilidades. É isso que a gente busca para as crianças, dar a elas as possibilidades, porque a vida é da criança. E se a gente abre o leque de possibilidades, ela decide o que ela vai fazer, porque aí é com ela. Né? Os pais ali já deram a vida para a criança, então empurra a criança para a vida. Também, estando bem emocionalmente os pais, eles não vão querer super proteger a criança, vão querer deixar embaixo da asa para sempre, porque a gente sabe que não é assim que funciona. Então era sobre isso que eu queria falar no programa de hoje. Espero que você tenha gostado. Como sempre eu estou fazendo em todo final do programa, eu dou alguma dica de livro. Então, como eu já fiz hoje, a primeira dica é o livro Mindset, que fala sobre essa forma de você criar uma mentalidade de crescimento e não uma mentalidade fixa, que ele chama de mindset de crescimento e mindset fixo. Outro livro muito interessante é esse aqui, O Cérebro da Criança. Assim, ele tem várias estratégias para desenvolver a mente da criança. Então, é um livro bem legal para quem tem crianças. Ele divide por faixa de idade também essas técnicas. E uma outra dica que eu vou dar, eu escrevi o e-book 7 técnicas poderosas para nutrir a mente da criança. Eu vou colocar ele aqui, em algum lado aqui. Na edição eu coloco. E esse livro, esse e-book, eu compilo várias técnicas, que eu chamo de essas 7 técnicas, só que é um conjunto de várias outras que eu dividi em 7 técnicas. Então, peguei o melhor desse livro, peguei o melhor de outros livros, de livros lá fora que nem tem no Brasil ainda. Eu compilei essas técnicas, eu dei explicações do porquê aquilo funciona e como maximizar ainda essas técnicas, e ainda tem uma 8ª técnica bônus que vai fazer toda a diferença. Nesse e-book tem tudo que eu falei nesse programa de hoje, tem muita coisa dos livros que eu indiquei e muito mais, então eu super indico. E esse e-book ele está com preço promocional. Então aproveita, se você tem filhos, se você pretende ter, se você tem crianças na sua família que você está convivendo, adquire esse e-book que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida e principalmente na vida dessas crianças. Ok? Então, vou ficando por aí. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelos feedbacks que eu estou tendo
em torno do programa. Se você tiver dúvidas, se tiver sugestões, eu estou aberto, me manda mensagem aqui pela plataforma, me manda direto no meu Instagram, que é @Henrique Lima Hipnose Sistêmica, no meu Facebook, que é @Henrique Lima Hipnose, e eu estou aí. E continue assistindo os programas da TV Inspirar, vamos acompanhando sempre os programas, tem conteúdo de muita qualidade aqui na TV Inspirar, e te vejo no próximo programa.